paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amém? Que Deus abençoe a todos nós neste domingo, muito quente, não é? Numa temperatura um pouco desagradável, mas temos a certeza que a presença do Espírito Santo de Deus é que vai aquecer mais do que esse calor essa noite, amém? Glória a Deus. Estamos felizes de rever alguns irmãos que já estavam de viagem, de férias, e já estão novamente aqui, e outros continuam, não é? Em férias, e logo outros sairão. O mês de janeiro é o mês que muitos saem e fazem com que as suas férias dão um descanso, traz renovo, e isso é muito importante para todos nós. Temos dois avisos importantes aqui, irmãos. Primeiro, o pastor Almir está me lembrando aqui, sábado nós teremos o culto dos jovens. Então, recomeçaremos o culto no sábado, já a partir deste sábado. Venha e participe, tragam um visitante, um jovem, traga uma pessoa para que participe deste culto dos jovens, amém? E no próximo domingo também, no horário da Escola Bíblica Dominical, nós estaremos começando a classe de batismo. Então, se você quer se batizar e ainda não foi, venha falar comigo, e a gente vai estar começando essa classe de batismo no próximo domingo, das 9 horas às 10h30 da manhã, amém? Vamos à palavra de Deus nessa noite. Deus me levou a uma palavra nessa noite. Eu espero que o Espírito Santo de Deus, ele fale ao teu coração da importância do que esta palavra vai representar para você. Abra comigo, livro do profeta Zacarias, capítulo número 4, verso número 6, Zacarias 4, verso número 6, um livro que não é muito lido nas igrejas, mas um livro de uma importância muito grande da palavra de Deus. Diz assim: e prosseguiu ele, e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. E novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, e elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou entre vós. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. E aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Amém? Glória a Deus por essa palavra. O tema da nossa mensagem dessa noite é tempo de reconstrução. Fala para o seu irmão que está ao seu lado: é tempo de reconstruir. É tempo de reconstruir.
2015 é tempo de reconstruir. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti mais uma vez, diante deste altar, Pai. Pai, esta é a Tua palavra, Senhor, é a palavra que nos traz libertação, que nos traz cura, que nos traz salvação. Por isso, nesta noite, Pai, mais uma vez nós nos entregamos a Ti, porque sabemos que a Tua palavra nunca volta vazia, Senhor, mas ela faz os desejos da Tua alma, Senhor, os desejos do Teu coração. Por isso eu te peço que nesta noite, ó Deus, Tu venhas de encontro a ministrar as nossas vidas nessa noite, para que não somente possamos receber a Tua palavra, mas praticá-la nesse tempo último da igreja, Jesus. Fala conosco mais uma vez e nos abençoa. Eu tão somente Te louvo e Te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu pedi ao Senhor uma palavra para hoje. Deus, fala comigo. E Deus me deu essa palavra no finalzinho da tarde. Eu sempre oro muito, sempre peço a Deus, porque por pregar a palavra é muito mais fácil, mas eu quero algo que venha do Senhor. E Deus me falou que 2015 é tempo de reconstruir. Como é importante quando nós fazemos alguma coisa. Obrigado, amado. Quando nós realizamos alguma coisa, nós construímos alguma coisa, é muito mais fácil construir, começar alguma coisa, mas reconstruir alguma coisa que já foi feita e por algum motivo não aconteceu, não vingou, alguma coisa fez com que esse empreendimento, esse projeto, essas ações não se concretizassem. Mas é tempo de reconstrução, é um tempo de mais luta, de mais dificuldade, mas também é um tempo de grandes vitórias. É um tempo de nós vermos relacionamentos refeitos. É um tempo de nós vermos o nosso relacionamento com o Pai cada dia melhor, aos pés do Salvador, como foi aqui, louvado a presença de Deus. O tempo de reconstrução é um tempo importante para nós, porque ele traz para a gente momentos de intimidade, momentos de alegria, porque nós conseguimos vencer mais uma etapa, conseguimos reconstruir algo que nós sonhamos um dia na nossa vida. E eu creio que todos nós sonhamos, todos nós queremos ver os projetos, ver as ações, ver os nossos amigos, nossos familiares junto com a gente, conversando com a gente, tendo intimidade com a gente, estando junto conosco. Tempo de reconstrução. 2015 é o tempo de nós começarmos a olhar para a nossa vida, e não somente para nós, mas começarmos a olhar para aqueles que estão ao nosso redor, porque Deus quer te usar, Deus quer fazer através da minha vida, através da sua, um canal de bênção nesse tempo, nessa época. Abre a tua boca, porque 2015 o Senhor vai te incomodar, o Senhor vai fazer você falar do amor de Deus, vai falar da graça que Jesus Cristo opera. 2015 será um ano diferente, você crê? Amém? Glória a Deus.
será um ano diferente. Essa palavra, irmãos, nos diz que o povo de Israel estava voltando do exílio, 70 anos sofrendo, 70 anos de escravidão, 70 anos de dificuldades, e agora eles estavam voltando, mas voltando desanimados, voltando tristes, voltando olhando para o que estava acontecendo na sua cidade, e começaram a desanimar. Como é difícil reconstruir alguma coisa. E Deus, Ele tem os seus planos, Deus tem os seus homens, Deus tem os seus projetos, e nada pode impedir a mão do Senhor. E Deus aqui levanta a vida de um homem chamado Zorobabel. Esse homem estava desanimado diante de tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Mas nesse momento Deus desperta Zorobabel para uma realidade que estava diante dos seus olhos. Deus usa um anjo nesse momento para mostrar a Zorobabel a vontade de Deus. Deus usa um anjo para mostrar a ele a importância de se levantar do estado espiritual em que ele estava, porque ele estava abatido, ele estava deprimido, ele estava triste por aquilo que os seus olhos enxergavam ao seu redor. Muitas vezes isso acontece comigo, isso acontece com você. Deus usa vidas. Quantas vezes Deus não usou um irmão que você menos esperava? Chegou diante de você e te deu uma palavra profética na tua vida, te deu uma palavra de ânimo, usou um irmão através do Espírito Santo de Deus, e te fez acordar para uma realidade que você nunca tinha visto. Deus é assim, Deus trabalha de formas diferentes, Deus trabalha de formas que nós muitas vezes desconhecemos, mas Deus trabalha. E nesse momento, Deus começa a usar a vida desse homem de Deus. Mas o que nós precisamos, você já parou para pensar? O que nós precisamos para esse tempo? Tempo de reconstrução. Não é um tempo fácil. Mas o que nós precisamos para reconstruir relacionamentos quebrados? O que nós precisamos para reconstruir lares, reconstruir casamentos, reconstruir uma nova confiança no marido, na esposa? O que nós precisamos para esse tempo? O anjo do Senhor, o próprio Deus, começa a ministrar a palavra a Zorobabel. E começa a dizer a primeira coisa mais importante que todos nós precisamos ter. Primeiro passo: dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Olha o que o Senhor falou para Zorobabel, verso 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel: não por força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. Irmãos, como é importante nós sabermos que nenhuma reconstrução, ela pode ser gerada pela atitude humana, ela pode ser gerada pelos meus braços fortes, ou pela minha sabedoria, ou pelo meu conhecimento. Deus está falando: olha, Zorobabel, você vai reconstruir esta nova cidade,
esta parte que foi designada a você. Você vai fazer esse trabalho, mas você não vai fazer pela forma natural, não. Você não vai construir por aquilo que você conhece, por aquilo que você sabe. Você vai construir isso pela força do Senhor. Você vai depender todas as coisas pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Glória a Deus. Você já reparou como nós caminhamos nessa vida? Muitas vezes caminhando por aquilo que sabemos, pelos conceitos que nós aprendemos dos nossos pais, aprendemos dos nossos avós, aprendemos dos nossos entes queridos, de pessoas abençoadas. Muitas vezes recebemos uma palavra: faça tal coisa, vá lá e faça desse jeito, faça daquilo porque eu fiz assim. Mas a palavra do Senhor, Ele nos diz que nós somos nova criatura na presença de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então, o que Deus espera de mim e de você? Uma nova visão, uma nova atitude, um novo posicionamento. Deus não está querendo anular nada do que os nossos parentes fizeram. Deus não está querendo dizer que aquilo que eles estão nos mostrando não seja importante, não. O que Deus está querendo nos dizer é que nós precisamos caminhar, precisamos reconstruir na dependência do Espírito Santo de Deus. Deus nos chamou para isso. Você olha para a palavra de Deus e você vai ver N ensinamentos de homens de Deus que são usados nesse propósito. Apóstolo Paulo era um, que a cada momento Deus falava com ele, ele ia numa direção, de repente as portas se fechavam e Deus mandava ele para outro lugar. A nossa vitória vai vir quando nós reconhecermos que não sou eu, mas quem caminho, mas é o Senhor na minha vida. Você já parou para pensar por que muitos fracassos aconteceram na sua vida? Você já parou para pensar por que muitas vezes as coisas não dão certo? Você já parou para pensar por que você não consegue dar 2 passos para frente sem ver alguma coisa fluindo, abençoando a sua vida? Por que isso muitas vezes acontece? Muitas vezes você tem até atitudes boas, você faz a coisa certa, você se emprega de uma forma a realizar aquilo de bom. Mas o que Deus está querendo nos falar nessa noite é justamente isso. Essas coisas são boas, são importantes, essas coisas são reais, mas nós fomos gerados de uma semente incorruptível, nós somos gerados agora pelo Espírito Santo de Deus, e a nossa vida agora já não é mais regida pelo homem, pelo eu, pela carne, mas nós somos gerados por uma nova visão, que o Espírito Santo colocou dentro de mim, dentro de você. E é isso que a gente tem que entender. Você quer continuar do jeito que você está, você tem todos os motivos do mundo, mas deixa eu dizer uma coisa para você: você não vai alcançar nada. Você não vai alcançar nada se você não entender o recado do Espírito Santo para você nessa noite. Não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Zorobabel, você está entendendo? Você não pode continuar do jeito que você está.
Essa era a palavra que Deus tinha para esse homem. Porque na cabeça dele ele devia dizer: não, eu vou juntar aqui um grande exército, eu vou juntar um monte de gente para fazer a obra, e vou fazer desse jeito e desse jeito. E Deus falou: não, não faça assim, não faça desse jeito, dependa de mim, faça na força do Senhor, não na força do homem. Eu olho para essa palavra e ela me desperta essa realidade. Talvez nós fizemos muitas coisas em 2014 na emoção. Ah, fulano fez, eu vou lá fazer. Ah, aquele irmão também fez ali e deu certo, e você foi e não fez. Porque o propósito do Senhor para você era diferente. Siga na direção do Espírito Santo. Amém? Segunda coisa que o Senhor falou para ele: tempo de reconstrução. É um tempo em que nós olhamos aquilo que aconteceu. Você vê as coisas que ficaram, você vê os fracassos, as desilusões, as tristezas, você vê as coisas ruins. Mas é justamente isso que Deus começa a dizer para Zorobabel. O segundo passo para a gente reconstruir é não olhar para as circunstâncias. Diga para o seu irmão: não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Diga para o seu irmão: não olhe para as circunstâncias. Olha o que diz a palavra. Verso 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Quem és tu? É Deus falando. É Deus mostrando para Zorobabel como ele deveria olhar para aquilo que aconteceu, para aquilo que ficou, para aquilo que estava ali alojado naquele lugar. Quem és tu? Ou seja, você tem que olhar, o que Deus está mostrando para nós nessa noite é justamente isso, é você olhar para o seu fracasso e dizer: olha aqui, o que é você para mim? Você olhar para aquele momento difícil que você passou e você, quem é você? Para querer me segurar? Quem é você para querer me fazer recuar? Quem é você? Quem és tu? Para me fazer paralisar nesse tempo? E Deus ainda fala: olha, esse monte, essa montanha, porque, irmãos, existiam escombros na reconstrução da cidade, escombros enormes, e eles olhavam para aquilo ali e já era um desânimo. Como é que nós vamos fazer? Mas Deus começa a mostrar para Zorobabel que ele não poderia olhar para a circunstância que estava diante dos seus olhos. Ele não poderia olhar para aquele problema e ser um impedimento para ele prosseguir. Eu creio, irmãos, que isso muitas vezes acontece na nossa vida. Os problemas se levantam de uma forma tão terrível. Os problemas se levantam de uma forma tão horrível, que aniquila as nossas forças, que aniquila as nossas ações,
Mas o que Deus falou para Zorobabel é para mim e para você nessa noite. Comece a olhar diferente. Quem és tu? O que tu és? Para que não faça eu continuar a minha trajetória. E Deus ainda fala mais. Essa montanha, ela vai se tornar uma campina. Esse problema, ele vai se tornar um nada. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui para nós? Que nós precisamos profetizar nesse tempo. Tempo de reconstrução. É tempo que a gente começa a abrir a boca e você não enxerga nada. Você está com um monte de problemas, um monte de situações adversas, mas você já começa a enxergar lá na frente. Você já começa a ver a glória do Senhor se manifestar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Que é você. Isso vai ser uma campina, isso vai ser algo florido, isso vai ser algo lindo que vai nascer. É tempo de profetizar. A palavra do Senhor nos diz que as nossas palavras têm poder para abençoar e têm poder para amaldiçoar. As nossas palavras, elas vão produzir frutos dignos de arrependimento. As nossas palavras, elas vão construir um relacionamento diferente em 2015. As nossas palavras, elas vão executar dentro do projeto de Deus aquilo que você jamais viu e jamais esperou, porque é o Senhor que vai estar nesse negócio. Os meus olhos podem não estar vendo nada, mas eu já vejo pela fé no Espírito de Deus, eu já vejo pela fé em Jesus Cristo que vai mudar. Vai mudar. Irmãos, falta ousadia para nós, porque a gente paralisa, muitas vezes, quando a gente vê os escombros. Eu vejo irmãos dizer: pastor, mas eu já tentei, pastor, eu já fiz. Tenta de novo, irmão, tenta de novo, mas tenta diferente, tenta com o joelhinho no chão, tenta buscando a presença de Deus, tenta indo passo a passo, colocando tudo no altar do Senhor, tenta diferente. Quem és tu, ó grande monte? Isso é Deus falando, irmãos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tu serás uma campina. Proclame a bênção na vida da tua casa. Proclame a bênção na vida do teu trabalho. Deus vai me dar um aumento. Deus vai me dar um cargo diferente. Mas a gente nem para abrir a boca para falar isso, a gente não fala. Por quê? Porque os montes estão grandes. Eu não consigo enxergar uma saída, eu não consigo ver. Gente, palavra de Deus é uma nova visão que nós precisamos começar a cultivar dentro da nossa própria vida. Isso dura anos na nossa vida, para tirar aquelas raízes do passado, aquelas raízes da velha criatura que ainda estão a cada dia querendo se levantar e dizer: você não vai conseguir, você nasceu para sofrer mesmo, eu nasci para morar numa casinha, eu vou viver e vou morar e vou morrer nessa casinha. Então você vai morrer nessa casinha. Mas nós precisamos mudar. Uma nova visão. Deus nos levantou para esse projeto. É assim que nós devemos viver. Profetiza na tua casa. Quem és tu?
problema financeiro para querer me paralisar. Deus vai fazer um milagre nessa área na minha vida. Quem és tu? Problema do trabalho, olha aí a crise que está aí, ó. Você não vai conseguir. Quem és tu? Eu sirvo a um Deus dos impossíveis. Eu sirvo a um Deus que abre porta onde não tem portas. Essa é a palavra. Não se deixe levar em 2015 com os grandes montes que estão diante de você. Não se deixe aniquilar, se achar tão pequeno por aquilo que passou. Levante-se com fé. Exerça aquilo que Deus colocou diante de você, a palavra. A palavra tem poder, a palavra tem autoridade, a palavra muda a nossa história, a palavra vai fazer mudanças, mas isso é todo dia, irmão, é toda hora, é todo momento. Deus vai abrir, Deus vai fazer, não está vendo nada, mas Deus vai operar. É isso que Deus está falando para Zorobabel. Zorobabel, esse monte de entulho que você está vendo, isso vai virar uma campina. É, Senhor, é. Então creia. Se é Deus que está falando, tomemos as nossas mãos, para que 2015 seja um ano diferente. Mas há uma quarta coisa também para aquele que quer reconstruir. O verso número 9 nos diz assim: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, e elas mesmos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem enviou a vós outros. Deus está dizendo que aquele que começou a grande obra é poderoso para terminá-la. Aquele que começou o projeto na sua vida, ele vai terminar. Você crê nisso? Deus está fazendo a obra. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Porque foi o Senhor que começou. E ele ainda diz assim: olha, Zorobabel, para que eles saibam que fui eu. Persista, persevere, não abandone esse projeto. Pastor, já dura 5 anos, 7 anos, 10 anos. Pode durar o tempo que for, mas a minha fé, ela tem que estar firmada nas promessas do Senhor. Amém. E por último lugar, o quinto passo, diz aqui a palavra do Senhor: pois quem despreza o dia dos humildes começos. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo: olha, não despreza as pequenas coisas, preste atenção. Você quer reconstruir? Não despreza as pequenas coisas. Olha o que Deus está falando: pois quem despreza os dias dos começos, dos dias dos humildes começos. Zorobabel, ele desprezou no começo, ele achava que isso jamais aconteceria,
Mas quando ele viu a mão de Deus operando, ele mudou. A gente não pode desprezar aquele começo humilde, aquela situação que aconteceu lá na nossa casa, aquele momento difícil, aquele momento em que você precisou de alguém, aquele momento que alguém estendeu a mão para você. Não esqueça aquela pessoa. Não esqueça aquele que estendeu a mão para você um dia. Seja grato. Seja grato. Você quer reconstruir? Não despreze os humildes começos, aqueles pequenos dias em que você orava e chorava, aqueles pequenos dias em que você não entendia nada do que estava acontecendo, aqueles pequenos dias em que você fazia a coisa certa e não vingava. Deus muitas vezes permite essas coisas para a gente saber que foi o Senhor que providenciou todas as coisas. Outro dia uma pessoa veio a mim e disse: pastor, eu consegui uma vaga num concurso público porque eu estudei muito e eu me esforcei e eu procurei fazer, perdi madrugadas, perdi dias e consegui passar. Mas se eu não tivesse estudado, eu não passaria. Eu disse: é uma verdade, mas há uma segunda verdade em cima disso tudo. Você fez a sua parte e o Senhor fez a dele. Porque se você poderia ter feito a sua parte e o Senhor não tivesse feito a dele, você não estaria nesse emprego. Ele olhou para mim e disse: eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca pensei que Deus pudesse ter me abençoado também. Nessa noite que nós estamos ministrando esse tempo de reconstrução, esse tempo difícil para todos nós, porque requer mais diligência, mais esforço, mais dependência na presença de Deus. Mas por outro lado, irmãos, tem benefícios, tem portas abertas, tem coisas maravilhosas que o Senhor mostra para mim e para você. Por isso, nessa noite, eu vou deixar essa pequena palavra para você refletir em 2015. Não faça nada sem depender da pessoa do Espírito Santo de Deus. Você quer ser um vitorioso nesse ano? É o Senhor quem move os céus em direção à sua vida. Busque na força do Senhor. Caminhe na certeza de que Ele ama você. Ele se preocupa com você. Ele quer o melhor para você. Mas Ele espera de você que você seja servo, que você seja discípulo, que você seja homem e mulher de Deus para esse tempo. Amém?
Amém? Que Deus abençoe você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Que grandes projetos você tem. Que grandes coisas você tem preparado para 2015. Quais são esses desafios? Vamos começar colocando diante da presença do Pai nessa noite. Vamos começar aqui orando, intercedendo a Deus, porque Ele sabe, Ele tem o melhor para mim. Talvez você queira um relacionamento, uma restituição, não é? No seu relacionamento da sua casa. Deus pode mover, Deus pode mudar. Talvez você esteja com pessoas que você, esse ano 2014, não conversou por algum problema. Deus pode reconstruir, Deus pode refazer. Eu quero pedir ao grupo de louvor que venha aqui à frente. Enquanto esse grupo estiver aqui adorando e louvando a Deus, eu quero pedir a você que venha aqui. Nós vamos estar orando, nós vamos estar intercedendo a Deus, para que essa realidade, ela seja real na sua vida em 2015, ela aconteça, e você viva feliz, você viva contente, porque você tem visto a mão do Senhor diante de ti. Amém?